Alô galera, um abraço minha gente, voltando aqui no nosso canal do YouTube, vamos tratar do jogo de ontem. O Bahia terminou vencendo por 1-0 o Sampaio Corrêa, estádio da Fonte Nova. E aí, vocês gostaram do jogo? Que bacana, né? O Bahia, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, na 4ª rodada já, desde que começou o campeonato, o Bahia líder do campeonato. O Bahia tem 10 pontos ganhos, 3 vitórias e um empate, se mantém invicto dentro do campeonato. E que bacana que o Bahia continua na liderança, como tem que ser, né? Desses clubes que disputam aí a Série B, o Bahia tem que estar ali sempre entre os 4, junto lá do Cruzeiro, do Grêmio, pelo menos olhando de fora, né? Falando teoricamente, porque são os maiores clubes aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vê aí o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Sport de Recife. Então o Bahia tem que estar nesse meio brigando até o final. Mas vamos falar sobre o jogo. Olha, o jogo não foi bom, o jogo do Bahia, o Bahia não fez uma boa partida. Eu sei que isso às vezes chega como uma pedrada para o torcedor, né? O torcedor sente, poxa, Dito está falando que o Bahia não jogou bem, o Bahia ganhou o jogo. Não, mas não jogou bem. E aliás, esse pensamento que tem que ter também o técnico do Bahia, o Guto Ferreira, para conversar com seus atletas. O treinador de futebol, principalmente quando ele ganha o jogo e vê as dificuldades dentro de campo, ele tem que tomar providência. Ele tem que chamar os jogadores, tem que conversar e tem que mudar a metodologia de trabalho. Eu já fiz um comentário com vocês aqui de outros jogos. O Bahia jogou contra o Cruzeiro, foi a partida que o Bahia surpreendeu, foi aquele jogo contra o Cruzeiro. Mesmo assim, o Bahia teve dificuldades no início da partida, né? Onde o Cruzeiro perdeu 2 grandes chances logo quando começou o jogo. Depois o Bahia teve dificuldades contra o Náutico. É claro que o Bahia perdeu um jogador, jogando fora de casa, o Bahia perdeu um jogador que foi expulso, o seu lateral direito. Então o Bahia teve dificuldades lá no jogo contra o Náutico, que venceu por 1-0. Depois o Bahia teve muitas dificuldades no jogo contra o CSA, em Alagoas, lá em Maceió. E ontem, mais uma vez, a gente imaginava que o Bahia poderia ter um equilíbrio maior dentro de campo. O Bahia teve um primeiro tempo, talvez o pior primeiro tempo dessa Série B. O Bahia não conseguiu se articular dentro de campo de maneira nenhuma. Eu até imaginei que o esquema, ou melhor, os jogadores que entraram em campo, que a escalação do Bahia ontem poderia fazer bem ao Bahia. Sair daquele esquema fixo, né, dos 2 ponteiros velozes, rápidos, que ia mudar um pouco a metodologia do jogo do Bahia, até para atrapalhar o adversário, que o adversário estuda muito, né? Todos os adversários estudam, assim como o Bahia estuda o adversário estuda o Bahia. Então, como o Bahia fez uma mudança ontem, ele tirou o Jacaré, entrou o Rildo, eu achei que o Bahia fosse mudar a sua postura em campo, mas não mudou. O Bahia continuou praticamente o mesmo e teve um primeiro tempo de muita dificuldade, o time do Bahia. As melhores oportunidades criadas foram oportunidades do time do Sampaio Corrêa. E mais uma vez ontem, o sistema defensivo do Bahia, e olhe que eu fiz algumas críticas ao Ignácio, mas para fazer justiça nesse campeonato brasileiro, o Ignácio tem crescido com seu futebol, tem melhorado muito, tem ganhado experiência e tem jogado bem. Está zagueirando, fazendo jogadas de zagueiro, não é aquele zagueiro, né, de sair jogando, de qualidade técnica, não, é igual o Luiz Otávio, os dois. Mas naquilo que se pede para não tomar gol, a marcação, a aproximação ao adversário, a antecipação quando tem que antecipar, eles estão fazendo. Outro jogador que está jogando muito bem é o Danilo Fernandes, que também já foi muito criticado aqui. E como eu sempre falo, né, é o meu pensamento, de que o futebol ele é agora, ele é o hoje. O futebol não é ontem. O futebol... Você faz uma crítica a um jogador há 4 jogos atrás, hoje você pode dizer que o jogador está muito bem, jogando muito bem. Como o contrário, o cara que pode estar jogando muito bem há 4 jogos atrás, hoje pode não estar jogando nada. É assim o futebol, porque a cada dia que você passa no futebol, você tem que acrescentar, você tem que melhorar ou manter uma regularidade. Então, o goleiro Danilo Fernandes salvou o Bahia ontem em várias vezes, em várias oportunidades. O Bahia passou sufoco no primeiro tempo, que o Bahia não conseguia articular, as jogadas não evoluíam dentro de campo, né? Se tentava de um lado, se tentava do outro, não conseguia entrar. E olha que o Sampaio Corrêa não veio tão fechado como o Bahia já pegou outros times jogando aqui, haja vista o Azures, né? Que veio todo fechado jogar na Fonte Nova. Mas ontem o Sampaio não veio jogando tão fechado
e o Bahia teve dificuldade de furar o bloqueio por falta de jogadas, aquilo que a gente cobra sempre, né? O Bahia é um time de uma nota só. O Bahia é um time do chutão para frente, o Bahia é um time de se defender forte, e isso o Bahia faz bem, e jogar as bolas nas pontas para velocidade no contra-ataque. O Bahia é um time reativo, como é o seu técnico Guto Ferreira. Aí o Bahia conseguiu o gol através do Daniel, que é o que mais brilha do meio para frente. O jogador Daniel continua sendo o jogador. Eu volto a dizer para vocês aqui, eu sei que tem alguns que não aceitam, e eu respeito aqueles que não aceitam, mas eu não imagino o time do Bahia sem Daniel. Com esse elenco que está aí, não imagino. O Bahia sem Daniel é como um jogador de futebol sem perna. Não vai andar. O Bahia não vai andar. O único jogador que consegue articular jogadas para o Bahia é o Daniel. A bola, quando chega nele, ele facilita. Ele mete a bola nos laterais, nas pontas, ele procura o jogo e dificulta para o adversário. O adversário não acha, né, os jogadores do Bahia quando a bola parte aos pés do Daniel. E o gol foi dele. Estava lá dentro da área, uma coisa que a gente cobrava muito do Daniel. É volante... mas está jogando de meia, e o meia precisa pisar na área do adversário, o meia precisa fazer gol. O meia que não faz gol não pode jogar futebol brasileiro, ou futebol mundial, ou futebol moderno, ele não pode jogar. Então o Daniel, no final do primeiro tempo, conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o Bahia voltou totalmente diferente. O Bahia voltou pressionando e achou o espaço. Os primeiros 10 minutos, o Bahia achou o espaço do time do Sampaio Corrêa e poderia ter feito vários gols. Aí sim... Davó perdeu o gol, Davó precisa aprender a fazer gol, né? Se aprender, o centroavante vive de gol, então ele tem que fazer gol, né? O Rildo tentou uma bicicleta, quase faria um golaço, um gol bonito, mas está devendo ainda, mas a gente tem que ter paciência, porque o Rildo chegou agora, está se enturmando ainda, não tem a convivência necessária com o grupo para que a gente possa cobrar mais dele, né? O Patrick, mais uma vez, muito mal dentro de campo. Os laterais do Bahia muito mal dentro de campo. O ataque ontem foi inoperante, o ataque do Bahia ontem, nesses primeiros 10 minutos do segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo também teve 2 oportunidades, mas nesse início de segundo tempo poderia o Bahia ter matado o jogo. Mas a partir dos 10 minutos, o Sampaio cresceu de novo na partida, foi para cima do Bahia e poderia ter feito o gol de empate por algumas oportunidades. Então, esse é um alerta para que, assim, hoje o Bahia é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, a gente faz esse alerta porque o Bahia precisa ter plano B, o Bahia precisa ter plano C, e a gente não visualiza isso. O que eu vejo é o Bahia jogando de uma maneira só, o que eu vejo é o Guto Ferreira com o mesmo esquema tático, ele não consegue mudar, né? Eu acho que o Bahia poderia já dar uma oportunidade ao Falcão, o Bahia poderia, ao invés de colocar 3 atacantes, o Bahia poderia entrar com 4 meias e 2 atacantes. O Bahia poderia mudar a sua postura, nem por isso o Bahia vai deixar de ser um time ofensivo. O Bahia poderia usar esse esquema com 4 homens no meio de campo, né, para ver se muda um pouquinho, porque o Bahia é o mesmo time todos os jogos. E vai chegar uma hora que o adversário vai parar o Bahia, o adversário vai saber jogar contra o Bahia e a bola vai entrar e o Bahia vai ter dificuldade. Além disso, ainda houve um pênalti, né, uma jogada polêmica, porque o Ignacio ele não vai no jogador do Sampaio Corrêa, não vai na bola, ele vai no jogador do Sampaio Corrêa. Eu acho que era o Heron ali naquela jogada, a bola foi da área, vê que ele não pega na bola, e ele atinge o jogador do Bahia. Um outro árbitro poderia ter marcado o pênalti, mas eu não discuto sobre isso, porque a arbitragem, a interpretação, do mesmo jeito que acontece contra o Bahia, acontece ao favor do Bahia. Então, isso aí é só choro, essa questão de arbitragem é desculpa, porque vai acontecer erros de arbitragem em todos os jogos. Mas parabéns à torcida do Bahia, mais uma vez, fez uma festa dentro do estádio da Fonte Nova, empurrou o Bahia para frente, né? Vaiou o adversário quando o adversário tinha bola e valeu pelos 3 pontos alcançados. Agora vamos esperar o Ituano na próxima sexta-feira para que o Bahia tenha uma grande vitória. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.